Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que para o jovem é algo constrangedor. Por que será que está explodindo disfunção erétil no meio dos jovens? Antes nós não víamos jovens com disfunção erétil. Será que não existiam? O que está acontecendo? Houve uma mudança no mundo que o jovem agora passou a ter disfunção erétil? Só para você ter uma noção, existe um estudo feito com 4.000 homens e ele mostra que 1/4 desses homens tinham menos de 30 anos, tinham disfunção erétil. Ou seja, 25% dos homens com menos de 40 anos tinham disfunção erétil. Um outro estudo mostrou que 2.150 homens, foi um estudo que avaliou 2.150 homens e mostrou que havia uma taxa de disfunção erétil da ordem de 30% em homens jovens, menores do que 40 anos. O que está acontecendo com os nossos jovens? Se você tem interesse nesse assunto, se é um assunto que te atrai, a disfunção erétil no jovem, se você é jovem e está aqui procurando entender algo que você pode estar passando, fica comigo até o final que eu tenho uma informação de qualidade para você. Eu sou Hereron Júnior, sou médico urologista aqui em Goiânia, trabalho na área de medicina sexual e também na parte de cirurgia urológica. É claro que esse vídeo não vai substituir uma consulta médica, Eu vou te trazer orientações e trazer algumas situações que podem afetar a vida sexual do jovem, ok? Então, hoje a gente vê muito falar sobre disfunção erétil na pessoa com mais de 50, mas eu quero falar aqui do jovem. E quando eu digo jovem, não é incomum chegar aqui no meu consultório rapazes de 18, 20 anos com disfunção erétil. Então é para esse público que nós estamos falando aqui e para trazer uma informação de qualidade. A única coisa que eu vou te pedir, se você ainda não me segue aqui no canal, já aproveita aí e deixa o seu like, seu comentário. E se não me segue, meu irmão, não te custa nada seguir. Me segue aqui, manda para o seu amigo que é jovem, que está passando por um problema de ordem sexual, e que pode ser que ele se beneficie com esse vídeo, ok? Bom, tem alguns assuntos que talvez você não goste, mas eu preciso falar porque eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, estou aqui para te falar a verdade. Olha só, nós vamos começar. A primeira causa de disfunção erétil que tem aparecido muito nos jovens é que hoje virou uma febre a internet e o uso de computadores. Então, o que acontece? O moleque fica trancado dentro de casa e aí ele tá lá mexendo no computador, horas no computador. Não é incomum que ele mexa ali com vídeos de cunho pornográfico, E às vezes abre uma aba, 2, 3 e várias abas ali. E a pornografia é um problema que tem destruído a saúde sexual dos nossos jovens. Por quê? Porque a pornografia ela é algo sem volta, é um negócio que ativa uma área do seu cérebro que é a região do sistema límbico ali que trabalha com o sistema de recompensa. É um sistema dopaminérgico. Então, dopamina, quanto mais dopamina, mais o cara fica viciado e o corpo pede cada vez mais dose de dopamina. Então, o cara começa a ver um videozinho hoje, aí ele tem um prazer ali momentâneo, o cérebro dele foi ativado para aquilo. E num outro momento que ele estiver sozinho, ele vai ver mais um vídeo e talvez aquele vídeo que ele viu no primeiro momento já não vai servir mais como estímulo para ele. Ele precisa de um vídeo que tem mais coisas, mais movimento, mais pessoas envolvidas, às vezes até um sexo de forma bizarra, para ele poder ter algum grau de excitação. O que acontece é que quando esses homens eles começam a ficar viciados e aí eles ficam dependentes da parte ali, começam a consumir pornografia com alguma frequência, existe um estudo que mostra que o cara que consome mais de 2 vezes na semana, ele já tem algum grau de vício, porque você fala assim, eu não sou viciado, mas se você consome mais de 2 vezes na semana, meu irmão, me desculpe, você já é viciado. E aí, o que acontece? Quando você está perto da sua parceira, de uma pessoa que você está conhecendo, já vem uma insegurança, porque você não consegue relacionar com a pessoa. Outra coisa, não existe nenhuma mulher que consegue dar o prazer para um homem que ele tem com as suas próprias mãos. A pressão que o cara exerce ali quando ele se masturba é totalmente diferente da pressão que um órgão genital feminino pode promover. Além disso, a descarga de alguns hormônios que acontecem ali durante o consumo da pornografia, ela faz com que o fluxo de sangue para o pênis não seja total, não encha o corpo cavernoso de forma que precisa. Então, às vezes é necessário estímulos cada vez maiores para que ele possa funcionar. Então, essa é a primeira causa de disfunção erétil que acontece nos jovens, é o excesso do consumo de pornografia. Uma segunda causa que afeta os nossos jovens e tem destruído a saúde sexual de muitos homens é o consumo de testosterona e de anabolizantes, principalmente do anabolizante. O cara não tem problema com relação à parte sexual, mas de repente ele vai para academia e aí ele vê um amigo, um outro que ganhou massa muscular rapidamente e aí ele começa a entrar nesse mundo do anabolizante. O problema é que quando ele entra,
ele está ali buscando algo estético. Só que o anabolizante ele não te traz saúde, ele pode até trazer algum benefício externo, né? Alguma coisa no sentido da beleza, mas não na questão da funcionalidade. E não é incomum que o homem, por conta do anabolizante, ele bloqueie a sua produção endógena de testosterona e afete também a saúde dos seus vasos. Não é incomum que o homem morra aí, esses fisiculturistas morrem aí infartados, com problemas de cardiopatia grave, porque o consumo do anabolizante faz com que haja uma hipertrofia do coração. Então o homem acaba tendo ali uma morte precoce. E para o sistema genital, para a ereção, ela é péssima, porque do mesmo jeito que ela vai afetar ali o músculo do coração e os vasos do coração, ela vai afetar o vaso do pênis. Então pode causar ali pequenas tromboses, pequenas obstruções dos vasos que vão prejudicar a vida sexual do rapaz que está começando a vida aí, que quer impressionar a garotinha, então por isso ele começa a usar anabolizante para ficar com uma forma física melhor, né? Se tornar mais apresentável. Porém, ele mal sabe que ele está entrando num caminho que depois dificilmente ele vai reverter a vida sexual. Um outro fator que tem causado muita disfunção sexual nos homens é o uso da tadalafila recreativa sem necessidade. Porque o que acontece? A tadalafila não existe vício, dependência química, igual existe lá da pornografia, igual existe dependência da cocaína, do crack. Não existe essa dependência química, mas existe uma dependência psicológica. O cara começa a tadalafila num relacionamento e aí de repente ele usa aquela tadalafila uma, duas vezes e aí ele gera uma insegurança de ter uma relação sem a tadalafila. Não é incomum que os homens hoje eles usem cada vez mais remédios para ereção, né, por conta de questão de disfunção erétil de origem psicogênica, gerada por um uso inadequado de uma tadalafila. E então é proibido usar tadalafila? Não é proibido, mas use se você precisar. Não use apenas para impressionar, porque depois você vai pagar um preço com isso lá na frente. Se você é jovem, tá na moda, toma um Tadala. Hoje já colocaram até um apelido, toma um Tadala. Qualquer coisa toma um Tadala. Né? Não é incomum os homens tomarem Tadala e hoje terem disfunção erétil, que não consegue mais ter relação sem o próprio Tadala. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Às vezes a gente fala coisa aqui que você não gosta, mas eu estou falando para a sua saúde, tá? E se você tem algum amigo que está passando por é jovem, está passando por uma disfunção erétil, está viciado em tadalafila, está com consumo excessivo de pornografia, usa anabolizante, usa remédio para calvície, né? Eu sugiro, né, que você encaminhe esse vídeo para ele, até para que ele possa ter uma orientação de qualidade. E se você quiser deixar um comentário aqui para me ajudar, também vai ser muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.